Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para o Cerco de Jericó, o 7º dia, onde nós vamos rezar a leitura de Josué 7 vezes. E nas primeiras telas aqui do vídeo tem como rezar o Cerco de Jericó, as preparações. Para quem ainda não conhece, pode estar lendo cada uma delas. Então vamos com muita fé iniciar as nossas orações, preparando o nosso ambiente, preparando o nosso altar, aspergindo a água benta e em seguida vamos persignar os dedos na água benta, onde estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse 7º dia, no nosso grupo do WhatsApp, nos chama a meditar. São José é um homem de coragem. Ser corajoso é amar o bem mais que temer o mal e o sofrimento. Então, nós não podemos temer o mal e nem o sofrimento, e sim tudo que é bom, tudo que vem de Deus, tudo que é para o bem. São José, ajude-me a ter esta coragem, rogai por nós. Temos também uma outra meditação. Ele estava tão perfeitamente morto para o mundo e para a carne que nada desejava além das coisas do céu. São José fortíssimo, rogai por nós. E a nossa oração inicial, nesse mês de março, é uma oração complementar, pedindo a intercessão de São José pelas suas virtudes aqui na terra, entre elas a virtude da prudência, do discernimento, a virtude do silêncio. E no tempo da Quaresma, o Frei Gilson também tem falado muito da virtude do silêncio, para ouvirmos a Deus. E Deus realmente fala conosco de tantas formas. E depois que eu tenho assim intensificado nesse mês de março, pedindo a intercessão de São José por essa virtude, acalmado o coração, os pensamentos, tenho ouvido muito mais a Deus naquelas orações que eu peço. E assim eu continuo entregando a Deus Nosso Senhor pela intercessão de São José, de Nossa Senhora. Oração inicial. Memorare a São José. Todos. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir precisamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecemo-nos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revistamo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e mantermos-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta à cintura, cingidos com a verdade,
o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o evangelho da paz. Sobretudo, embracemos o escudo da fé, com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas orações e súplicas. Oremos em toda circunstância, pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores, prisioneiros, e que saibamos apregoá-los publicamente e com desassombro, como é o nosso dever. Conforme a carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo do 3 ao 7. Porque ainda que vivamos na carne, não limitamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Conforme Salmo 90, nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor: sois nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos. É Ele que nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontraremos refúgio. Sua fidelidade nos será um escudo de proteção. Não temeremos os temores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiu 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Porém, veremos com os nossos próprios olhos e contemplaremos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o nosso refúgio. Escolhemos por asilo o Altíssimo, nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre a serpente e víbora andaremos, calcaremos os pés do leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, eu os livrarei, e os protegerei, pois conheceram o meu nome. Quando me invocarem, eu os atenderei. Na tribulação estarei com eles. Eis de livrá-los e os cobrirei de glória. Serão favorecidos de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Em Lucas, no capítulo 1, versículo do 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que os temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Oração. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe, pelo Espírito Santo, que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem essa oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios.
Senhor Jesus. Peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus. Peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus. Peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, depressão e AIDS, dependência do álcool. Senhor Jesus. Peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, sejam das origens que forem. Senhor Jesus. Peço-vos que quebrem toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Senhor Jesus. Peço-vos que quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem. Senhor Jesus. Peço-vos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus. Entrego nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um Pentecostes em nós. E acreditamos na vitória que é nossa. Amém. Salmo 67. Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que odeiam. Eles se dissipam como fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus adversários. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acossá-los. Torna-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Portanto, sem razão me amarram laços, para perder, cavar um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede para eles mesmos preparado. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. E sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fuge potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia. Como esperamos em vós. Senhor, escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente obedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Seja quebrado, destruído todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre estas intenções. Nesse momento, colocamos todas as intenções que trazemos em nosso coração, por todas as intenções do canal, por todos nós que estamos reunidos fazendo o Circo de Jericó e colocando as nossas intenções. Conforme falamos nos primeiros Circos de Jericó, colocar nesse momento as intenções em um papel. Você vai escrevendo todas as muralhas que você deseja ser quebrado, precisa ser quebrado, da sua vida, da vida da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos parentes, amigos, colegas de trabalho, todas as muralhas, tanto na sua vida espiritual, na sua mente, quanto no seu coração, na sua vida em família, nos seus trabalhos, na sua vida na sociedade, na comunidade, na igreja. Tudo aquilo que Deus for te mostrando, você vai escrevendo. E no final do cerco de Jericó, você queime. E aqueles que ainda não foram quebrados, não foram resolvidos, você continue deixando
nas orações do Círculo de Jericó mensal. Agora no mês de abril nós faremos na segunda semana, porque temos a Semana Santa e a Festa da Misericórdia. Então nós faremos o Círculo de Jericó na segunda semana de abril. Você continue colocando aquelas intenções que ainda não teve as respostas. E assim que tiver, você vai queimando. E assim nós vamos em todos os meses, tá bom? Com muita fé, com muita confiança. Temos orações da Igreja Católica, como a irmã me deu, que a confiança, ela traz graças do coração de Jesus que nunca nem imaginamos. Alcançamos muitas graças, porque a fé e a confiança é o segredo das nossas orações. Não é no nosso tempo, sim no tempo de Deus. Então vamos nesse momento preparar o nosso coração e entregando as nossas intenções. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou pronunciado em nossas vidas. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, mensana, Sechenoe, neurologia, gnose e demais superstições. Seja também queimado, exterminado, destruído e eliminada todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de gestação. Seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para todo sempre. Leitura de Josué, capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite.
Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardou-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis a interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entra na casa da prostituta e fazei sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então Josué proferiu esse juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Seja o preço do seu primogênito, que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos, que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e seu renome divulgou-se por toda a terra. Leitura de Josué. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. A arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes e tocaram as trombetas. E a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: não gritais, nem façais ouvir vossa voz, nem sai de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu disser: gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha.
Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritais, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que nela encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tinham enviado. Mas guardai-nos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e saía de lá com tudo que nela pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué esse juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Leitura de Josué, capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, a cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vé, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez, assim fará durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes a volta, tocando os sacerdotes as trombetas. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvires a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar em que lhe ficar defronte. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes e tocavam trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis nem façais ouvir vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez. No 2º dia voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade.
A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos, até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué esse juramento: Maldito seja diante do Senhor quem lhe tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito, que lhe lançará os primeiros fundamentos. E será a custa do último de seus filhos, que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e seu renome divulgou-se por toda a terra. Leitura de Josué, no capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que o Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor o seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia a arca. Durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não gritais nem façais ouvir vossa voz, nem saia da vossa boca palavra alguma, até o dia que eu lhe disser: Gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade. Retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade de uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes trocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritais, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salvo, como todos que encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel.
o que seria uma catástrofe. Toda prata, todo ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei de lá, sair de lá com tudo que nela pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela. Puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da sua família e de seu pai, e todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Leitura de Josué, capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, a cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas. Ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, integrei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim fará durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes a volta, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado, mas guardou-vos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si.
Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrar na casa da prostituta e fazer sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué esse juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e seu renome divulgou-se por toda a terra. Leitura de Josué, capítulo 6. A conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir vossa voz, nem saiam de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser, gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas, ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardou-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis a interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou-se um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entra na casa da prostituta e fazei sair de lá com tudo que lhe pertence.
Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até esse dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então Josué proferiu esse juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Seja o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e seu renome divulgou-se por toda a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que maravilha concluímos o nosso cerco de Jericó nesse mês de março, pedindo a intercessão de São José, que continuemos até o final do mês e em outros momentos também da nossa vida que achamos necessário, rezando a São José, pedindo a intercessão desse grande santo. A Igreja nos ensina que é o maior de todos os santos depois de Nossa Senhora. Compartilhe com quem tocar no seu coração. Preparem para o cerco de Jericó no mês de abril. Nós abriremos uma comunidade aqui no canal para que vocês participem. Teremos orações específicas e orações diferentes para que chame a atenção de vocês para participarem também, tá bom? Teremos novidades no canal. Estou estudando para estar aprendendo mais e aperfeiçoando, melhorando formas de chamar mais e mais pessoas para o nosso canal, para as nossas orações, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe, nos proteja, o Divino Espírito Santo ilumine todo o nosso dia, a nossa vida. Nossa Senhora e São José passa na frente, junto a seu Filho Jesus. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, combatei e rogai por nós, nosso anjo da guarda, iluminai-nos, protegei de todos os males. Um grande abraço, fique com Deus e até nossas próximas orações.